Pois é, gente, hoje a gente vai conhecer essa família e é uma família muito especial. É a família da Bruna, é uma jovem de 23 anos de idade que aprendeu a se comunicar por meio de língua brasileira de sinais. E isso ainda na infância. Aliás, essa foi a primeira forma de comunicação dela, já que os pais são deficientes auditivos. Só após os 2 anos de idade que a Bruna aprendeu a falar. A Vivi Santos e o Fernando Pessoa vão contar essa história pra gente. Bruna tem 23 anos de idade e um orgulho danado de ser filha de 2 pessoas maravilhosas, Moisés e Débora, ambos deficientes auditivos. Por ter pais surdos, a primeira língua que ela aprendeu foi a Libras, língua brasileira de sinais. Somente após os 2 anos de idade, quando foi para a escolinha, que a jovem aprendeu a falar. A primeira língua que eu aprendi foi com eles, né? Porque quem cuidou de mim, quem estava todo dia comigo eram os meus pais. Então a primeira língua foi essa, Libras. E aí depois, com mais ou menos 2 aninhos de idade, que você foi aprender a falar? Que foi quando eu tive contato com outras crianças, com professores, na escolinha. Bruna nunca sentiu diferença em relação às outras crianças por ter pais deficientes. Mas nunca senti mesmo. Eu achava, assim, normal, porque eu nasci dentro de um lar que pai e mãe era deficiente, auditivo. Então, para mim, era normal e sempre foi normal. A jovem nos ajudou na comunicação com os pais para sabermos como tudo começou. Débora e Moisés se conheceram num grupo que trabalhava a inclusão de deficientes auditivos. Foi paixão à primeira vista, explica o pai. Era uma reunião entre amigos lá na cidade. E aí eles se encontraram, começaram a conversar. Meu pai perguntou onde ela morava, onde ela estava. Há muitos anos atrás, quando ele ainda era bem magrinho. E ela sempre foi bonita? E sempre foi bonita? Primeira vez que ele viu ela, sim, sempre foi bonita. Ela sempre foi bonita, até hoje. E foi amor à primeira vista? Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. A descoberta da gravidez assustou bastante, porque eles ainda não estavam casados. Meu pai e a mãe eram namorados. Aí quando minha mãe descobriu a primeira gravidez, ela foi embora com a minha avó, mãe dela, para Sul de Minúcia, se eu não estiver enganada. Aí meu pai estava com muita vontade de buscar minha mãe de volta, para trazer ela para casa, para eles ficarem juntos. Aí meu pai buscou ela, trouxe ela, veio para Birigui de volta. Na época, rolou até uma bronquinha da família, que também não esperava a gravidez. Eles não poderiam ter feito nada na época, porque eles eram solteiros. Mas, sim, levou bronquinha e apanhou da vovó, que seria a mãe dela. Quem desconfiou que Débora poderia estar grávida foi a irmã Elda, com quem ela morava. Ela começou a comer comida diferente, misturando umas coisinhas meio esquisitas lá. E falou pra mim que estava engordando e ia fazer caminhada. Aí foi fazer caminhada, mas aí eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Aí eu levei ela para fazer exame e deu que ela estava grávida, né? E ela já estava de quantos meses quando descobriu? 2 meses. Já estava de 2 meses. E aí você deu aquela bronquinha básica, Dei. né? Dei uma bronquinha nela e no Moisés também, né? Porque eles namoravam, né? O susto passou, os dois criaram a Bruna com muita responsabilidade e não pararam na primeira filha. Quando a irmã nasceu, Bruna tinha 17 anos de idade e a situação foi diferente, um pouco mais fácil. Helena contou com a ajuda da irmã mais velha
para aprender a se comunicar dos dois jeitos. Eu falo números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você aprendeu a contar com a Tatá? Sim. E você não se incomoda de falar com o papai e com a mamãe nessa linguagem de sinais? Eu adoro falar com a mamãe, que eu só vivo com ela. Quando o assunto é falar dos pais, para a Bruna também tem muita emoção envolvida. Sempre foram os melhores pais, como qualquer outro pai. Não posso nem falar que eu fico emocionada. Mas sempre foi, tipo, os melhores pais que eu acho que não poderia ter outros pais a não ser eles. É como qualquer outro pai. A diferença é que eles não escutam e não falam, é só isso. Mas fala normalmente, só não fala com a voz. Não termina por aqui. Daqui a pouco vamos ver que essa família linda continua crescendo. Mas calma, Débora não está grávida não. Na verdade, é a filha Bruna quem acrescenta mais um integrante, o noivo dela, Rafael, que já está aprendendo a se comunicar em Libras. Gente, olha que coisa interessante. Na casa da Bruna, a presença da língua brasileira de sinais sempre foi tão natural que antes mesmo dela começar a falar, a Bruna já sabia como se comunicar por Libras. E agora que ela tem uma irmã, coube a Bruna também ajudar a Helena a aprender a língua de sinais, para que toda a família, possa se comunicar. E essa linda história continua já, daqui a pouquinho. Ô, gente, mas vem pra cá que nós vamos continuar acompanhando essa história linda da família que se comunica de duas formas. Com a língua portuguesa e com a língua brasileira de sinais. É a história da Bruna. Ela e a irmã têm pais que são deficientes auditivos. E a repórter Vivi Santos ficou sabendo que a família está crescendo. E quem entra para essa família também aprende Libras para se comunicar. Veja. Bruna aprendeu a língua brasileira de sinais antes mesmo de aprender a falar. Isso porque os pais, Débora e Moisés, são deficientes auditivos, mas sempre souberam se comunicar. O nascimento da caçula Helena foi tudo mais fácil, já que a irmã mais velha ensinou as duas formas de comunicação. Elda não ficou nem um pouco surpresa da irmã e do cunhado terem dado conta de criarem os filhos, apesar da deficiência. Segundo ela, nunca faltou responsabilidade. Eles já eram responsáveis, os dois sempre trabalhou, Então, assim, como a Débora, ela morava comigo, eu percebi, assim, ela sempre foi responsável com as coisinhas dela, quando ela comprava alguma coisa, ela tinha responsabilidade. Então, com o filho, quando ela ficou grávida, aí eu percebi que ela mudou mais ainda, Ela ficou mais responsável. Elda explica que a mãe teve um início de derrame quando estava grávida da Débora, o que trouxe sequelas ao feto. Por isso, a irmã nasceu deficiente. E minha mãe veio perceber que a Débora não falava quando a Débora tinha 3 aninhos, Aí que a minha mãe percebeu que ela não ouvia e não falava. E como foi para vocês, irmãos, crescer com uma irmã deficiente? A Débora e eu sempre fomos muito ligadas, então a gente cresceu juntas, Era mais, tanto é que os meus outros irmãos têm um pouco de dificuldade de conversar com ela. Comunicação não é problema por aqui. Até os novos integrantes da família estão aprendendo Libras. É o caso do Rafael, noivo da Bruna, que já conversa por meio de sinais. No trabalho dele, como atendente do Poupa Tempo, Rafael consegue ver utilidade na língua nova que aprendeu. Fez muita diferença aprender o pouco que eu sei que eu pude aprender com a Bruna no meu ambiente de trabalho, onde tem bastante contato com pessoas, com o público, e muitos dos que procuram também os serviços são deficientes auditivos e sentem a necessidade de alguém para se comunicar com eles também. Acessibilidade ainda é um tema que causa preocupação na família, principalmente porque faltam pessoas para traduzir a língua brasileira de sinais.
no hospital, a minha mãe fala que um médico uma vez sabia falar com ela e ela foi atendida muito bem, mas depois nunca mais ela encontrou ninguém que soubesse falar com ela em Libras, em lugar nenhum, que é muito difícil encontrar pessoas para fazer tradução. Nos lugares mais importantes, acho que hospital, banco, lotérica, realmente falta. Tem uma necessidade muito grande, por isso que eu sempre acompanho eles em todos os lugares. Eu não gosto que eles fazem nada sozinho. Apesar de todas as dificuldades, a família vence as barreiras e se considera muito feliz. E pergunte a eles o que eles consideram importante para criar bem os filhos. Alguns valores. Ela está falando de coisas básicas aqui, como o cuidado comigo e com a minha irmã, que sempre teve, mas eles nunca precisou ensinar, literalmente, né, esses valores. Mas eu acho que com o dia a dia, com eles já ensinam isso pra gente já. Só no dia a dia, é naturalmente mesmo isso. Olha, Bruna, Helena, Moisés e Débora. E agora o Rafael, né? Que linda a família de vocês. Que história bonita da gente compartilhar com as pessoas de casa. Eu acredito que esta reportagem nos mostrou como cada um de nós precisa um do outro para crescer e para ser feliz. E esse outro pode ser o seu filho, seu pai, a sua mãe ou até um desconhecido, né? E no caso dessa história de hoje, é uma família inteira que decidiu se ajudar e crescer. Então, palmas para a Bruna, para a Helena, para o Moisés e a Débora. Vocês são de beijar e guardar. É assim? Para pedir aplausos, né? Vocês são maravilhosos. Linda essa reportagem, muito linda.